Fala imigrantes, mais um vídeo aqui desse canal. Imigrantes e não imigrantes, né? Que esse tema de hoje é um pouco diferente. Hoje eu vim contar pra vocês uma coisa que mudou na história da minha vida, que foi a minha transição de carreira. Contar pra vocês um pouquinho como que foi essa transição, qual que é o sentimento de ter uma transição de carreira, né? Depois dos 30 anos, e te ajudar um pouquinho caso você esteja pensando em fazer uma transição de carreira também. Então já me acompanha aqui nesse vídeo, já dá like, já deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal. Você já teve aquela sensação de olhar para sua vida e pensar: eu construí tudo isso, mas será que é realmente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Porque quando você tem 20 anos, é fácil você começar do zero, é fácil você fazer um curso novo, trancar a faculdade, começar tudo do zero novamente. Mas quando você chega aos 30, parece que o jogo muda e esse peso é muito maior nas nossas costas. Você tem 30 anos, muitas vezes você já tem uma carreira, você já está trabalhando antes naquela área, você já estudou, então você já passou aquela fase, né, da faculdade, você já às vezes concluiu ali aquele salário, chegou naquele salário que você tanto almejava, e aí você parar e pensar: e eu vou jogar tudo isso fora? Dá medo, né? Exatamente essa barreira que eu precisei passar quando eu tomei a decisão de trocar de carreira, mais ou menos ali por volta dos meus 28 anos. Se você não sabe, eu sou Amanda, sou formada em ciência da computação, então eu trabalhei com tecnologia desde meus 19 anos. E é uma área que está muito no hype, né? Então muita gente deve pensar: nossa, ela vai deixar a TI? Mas sim, eu comecei a transição da minha carreira por volta dos meus 28 anos, quando eu comecei a estudar uma área totalmente diferente da área de tecnologia, que é a área de beleza. Eu estudei Beauty Therapy na Austrália, que é a nossa famosa estética. E eu quero deixar uma coisa clara: não foi só aos 28 anos que eu simplesmente decidi e transicionei e larguei tudo. Não, aos 28 anos eu comecei o meu processo de mudança de carreira, comecei a estudar, me profissionalizar na área, comecei a fazer cursos, comecei a criar coragem, né? Porque é tudo muito diferente, a área de estética e a área da beleza. A área da tecnologia e a área da estética. Eu aprendi, eu fiz cursos, eu fui ganhando confiança e apenas aos 30 anos eu dei meu primeiro passo e abri meu estúdio, primeiramente com modelos, até chegar, né, aos anos daí de experiência que eu já tenho, que em estúdio mesmo já são 4 anos. E hoje eu quero contar para vocês como foi esse processo e principalmente falar sobre aquilo que eu acho que é a parte mais difícil de mudar de carreira depois dos 30 anos, que é a barreira que existe dentro da nossa própria cabecinha. E por que eu quero falar sobre isso? Porque talvez você também esteja passando por isso agora. Mas antes de falar o que significa trocar de carreira depois dos 30, eu acho importante também contar um pouquinho da minha história para vocês. Que apesar de eu ter começado, né, a estudar beauty somente aos 28 anos, eu já tenho esse amor pela beleza desde os meus 13 e 14 anos de idade, então não foi uma coisa que surgiu do nada. Esse amor começou ainda na minha adolescência. Quando eu tava ali nos meus 13 e 14 anos, eu comecei, né, a perceber que eu gostava muito dessa área de beleza, de maquiagem, de cuidar das minhas amigas, fazer sobrancelha, cuidar do cabelo. Era muito que um hobby ali depois da aula, mas era uma coisa que genuinamente despertava meu interesse. Eu realmente gostava, principalmente de cuidar das minhas amigas, de fazer unha, de fazer cabelo, então era uma coisa que me dava realmente prazer. E eu comecei ali pelas unhas, eu fazia unha de algumas pessoas ali no ensino médio, eu cobrava R$ 5, que eu me lembro, não ficava bom, eu demorava muito tempo, mas era uma coisa que eu realmente gostava de fazer. Mas a verdade é que naquela época eu não enxergava aquilo como uma possibilidade profissional, era muito mais como um hobby, como eu falei, uma coisa que eu tinha interesse, mas eu nunca tinha pensado naquilo ali de forma profissional. E isso aconteceu por um motivo muito simples: eu não achava que a estética era uma carreira que poderia trazer o retorno financeiro que eu imaginava que eu teria um dia. Então, vou ser bem honesta, eu não achava que essa era uma possibilidade na estética, até porque quando eu tinha 13, 14 anos, a estética era vista de outra forma do que ela é hoje. Então, eu acho que muita gente aqui vai se identificar com isso. Quando a gente é jovem, a gente tem uma pressão enorme, com 16, 17 anos, a decidir uma profissão que a gente tem que levar para a vida inteira e que tem que ser uma profissão que seja boa. Então, uma profissão que dá dinheiro, uma profissão que dá estabilidade, que ela tenha o respeito e muitas vezes o status, né? Então, a estética não se enquadrava muito nisso naquela época. A gente quer, né, fazer o que nossos pais dizem que a gente tem que fazer, a gente quer fazer uma escolha segura até para eles mesmos, a gente tem que suprir tanto as expectativas alheias que a gente às vezes até esquece o que a gente mesmo quer fazer. Você começa a separar as coisas, né? O que você gosta e o que você acha que você deveria fazer. E naquela época eu escolhi a segunda opção, que era o que eu achava que eu deveria fazer. E é justamente aí que minha história fica um pouco contraditória. Eu mencionei pra vocês, por mais que eu amasse a área de beleza, eu nunca imaginei que aquilo ali de fato fosse me trazer uma carreira profissional que me desse sucesso, né, financeiro, estável, etc. Na minha cabeça, naquela época, eu precisava escolher uma carreira que me desse mais segurança e retorno financeiro. E foi por isso que eu acabei seguindo um caminho totalmente diferente, que foi a ciência da computação. Eu comecei ciência da computação muito nova, então eu pensei: que profissão vai me dar o retorno financeiro? Naquela época a tecnologia estava começando a bombar, então pensei: cara, eu acho que essa área aqui é uma área que ainda vai me dar muito retorno.
Foi por isso que eu escolhi ciência da computação. E eu trabalhei com tecnologia por muitos anos, eu comecei a trabalhar com tecnologia com meus 19 anos de idade, e até quando eu fui para a Austrália eu estava trabalhando na área. Então trabalhei desde a época de estágio até chegar, né, como sênior na área de TI. Quero também contar essa história para vocês como se fosse algo que eu tivesse escolhido uma carreira totalmente errada e que eu passei anos sofrendo. Não foi isso. Eu tive experiências muito importantes na área de tecnologia, eu aprendi muita coisa. Eu trabalhei com pessoas muito mais velhas, mas obviamente eu também tive muitas questões, né, ruins na área e que eu tive que aprender a lidar, né? Isso também me amadureceu como profissional. E eu construí uma carreira, eu adquiri conhecimentos que eu uso até hoje, mas existe uma grande diferença, né, entre eu consigo fazer isso e eu quero fazer isso o resto da minha vida. Acho que isso é uma grande diferença das coisas que a gente começa a entender só com o tempo. Quando você tem 18 anos, você conhece muito pouco sobre você. Você sabe de fato algumas coisas que você gosta, você tem algumas expectativas, mas você também tem muita influência da família, muita influência da sociedade no geral. Acaba tomando uma decisão enorme, muitas vezes baseada nessa influência. Só que aí você muda, você vai envelhecendo, você vai tendo experiências e você muda. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da gente aceitar, que a gente muda. Você tem permissão para mudar de ideia. Todos esses anos, desde que comecei a faculdade até ter ido para a Austrália, foi esse caminho que eu segui. Eu estudei, eu trabalhei, eu construí nele uma carreira na área da tecnologia. E para mim, até então, esse seria o caminho que eu iria percorrer no longo prazo. Só que aí eu fui para a Austrália. Simplesmente fui mudando. Com o tempo eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha escolhido ali na casa dos meus 16 anos, talvez não precisasse, né, definir o resto da minha vida. Comecei a enxergar coisas que eu nunca enxergaria se eu tivesse ficado apenas no Brasil. Porque eu comecei a ver caminhos possíveis, caminhos diferentes daquele que eu vivia. Quando eu fui para a Austrália, eu conheci uma realidade profissional muito diferente, que são os técnicos, né? Na Austrália, os cursos técnicos são muito valorizados. Diferente do Brasil, ao meu ver, que você necessariamente tem aquela teoria de que para você ser bem-sucedido, você precisa ter uma graduação. O que torna muita gente infeliz na própria profissão, porque tem que escolher com 17 anos de idade, uma coisa para fazer o resto da vida dela. E na Austrália não. Na Austrália, quando você tem opções de fazer cursos técnicos que tem 1 ano e meio, 2 anos de duração às vezes, e você consegue começar a sua carreira através desses cursos. Foi daí que isso abriu uma possibilidade na minha cabeça. Tinha a minha formação em tecnologia, né? Minha graduação, eu já tinha meu check ali. Então eu falei, agora é a oportunidade que eu tenho de estudar uma coisa diferente. Eu posso aprender algo novo? Eu poderia testar algo novo. Nesse contexto que algo começou a mudar ali na minha cabeça, eu comecei a pensar, se eu já tenho a minha formação em tecnologia, por que eu não posso começar uma formação em algo que eu realmente tenha interesse ali, que eu tenha prazer em estudar? E aí foi quando me veio a área da beleza novamente. E foi assim que aos meus 28 anos eu estava matriculada num técnico de desenvolvimento de software, apesar de eu ser formada. Eu estava num curso técnico de TI e eu pedi para trocar o meu curso para Beauty Therapy em 2020 e foi uma das melhores decisões que eu pude tomar na minha vida. Só que assim, aos 28 anos eu não tinha uma nova carreira, né? Eu tinha uma possibilidade. Essa diferença é muito importante, porque às vezes a gente olha para uma história de transição da pessoa ali e imagina que a pessoa simplesmente acordou um dia e falou: chega, vou mudar de carreira. Aos 28 eu comecei a estudar. Eu fiz vários cursos diferentes, não só o diploma de Beauty Therapy, mas eu fiz cursos avulsos, né? Cursos livres. Eu fiz uma outra formação depois em Remedial Massage, que é uma massagem mais voltada, né, para terapêutico, né, para tensões, dores musculares. Então, eu abri outras oportunidades para mim de carreira também fazendo esse curso de Remedial Massagem, que é um curso muito bom, muito renomado na Austrália. Então, para mim, me abriu muitas portas. Eu pude trabalhar com planos de saúde. Então, eu estava construindo uma formação nova ali aos 28. Mas eu ainda estava naquele período de transição também. Eu tinha uma identidade profissional muito ligada à tecnologia e também um pouco ao status que a tecnologia traz para você, por ser uma profissão muito renomada hoje em dia no mercado. Ao mesmo tempo que eu tinha essa identidade ligada ainda à tecnologia, eu estava me descobrindo numa área totalmente diferente. E esse processo de troca de área é extremamente estranho, porque você fica entre dois mundos diferentes. Você não está exatamente abandonando o que você fazia antes, porque aquilo ali vai ser parte de você, vai ser parte da sua história, mas você também não se sente parte inteiramente daquilo que você ainda está construindo. Foi somente aos 30 anos que essa mudança começou a se tornar um pouco concreta para mim, porque eu abri meu próprio estúdio. Eu lembro que eu fui pro Brasil de férias e eu voltei muito pensativa em relação a isso, porque eu já estava meio que enrolando ali 8 meses para começar o primeiro passo. E foi um primeiro passo muito significativo, porque você estudar é uma coisa. Você pode estudar e pensar, talvez eu faça isso. Mas no momento em que você bota o pé e começa a fazer, você cria responsabilidade sobre aquilo ali também. Eu ficava muito naquele, antes de começar,
Talvez um dia eu abra, mas se eu vier para o Brasil eu abro aqui é melhor do que na Austrália. Eu ficava criando desculpas para minha falta de coragem. Mas aí quando eu decidi começar realmente, que você abriu um negócio, que você gastou dinheiro, que você assume responsabilidade, que você começa a atender as pessoas, você passa a depender financeiramente daquela atividade, aí sim a coisa muda. Você precisa realmente aprender a se posicionar na sua nova profissão. Você precisa primeiro acreditar, mesmo que ninguém acredite, que aquilo ali agora é a sua profissão. E você precisa passar a se enxergar como um profissional. Eu acho que foi daí uma das partes mais difíceis da minha transição de carreira. Porque quando você já tem experiência na área, você já está acostumada a saber o que você tem que fazer. Você já está acostumada, né? Você está fazendo aquilo ali há anos, durante todos os dias. Então você já resolveu seus problemas, você já passou por situações difíceis, você já tem experiência, você já criou aquela confiança, né, ao longo dos anos. E aí você entra numa outra área, do zero. Muitas vezes sem apoio das pessoas também. E aí você é iniciante, você não sabe ainda de tudo, na verdade você não sabe de nada. Você vai errar bastante no início. E isso mexe muito com o seu ego, principalmente pela confiança que você já tinha adquirido naquela profissão anterior. E o pior de tudo, que a verdade é, ninguém gosta de se sentir incompetente. Ainda mais depois de passar anos construindo competência em outra área. Essa experiência me fez perceber uma coisa muito maior. Existe uma pressão muito grande para que a nossa vida siga uma linha reta. Você estuda, você consegue um emprego, você constrói uma carreira, você é promovido, você ganha mais e continua ali crescendo. Quando você muda de direção, parece que você está voltando, como se você tivesse desperdiçado anos da sua vida por conta dessa escolha. Mas será que realmente você desperdiçou? Eu não acho isso, porque tudo que você viveu continua com você. Eu fui para uma profissão nova levando comigo tudo que eu aprendi da antiga. Organização, disciplina, eu aprendi a resolver problemas, lidar com dificuldade em relação à equipe. Nada disso desapareceu só porque eu troquei de área. Isso continua sendo uma característica minha. A única coisa que mudou é que eu aprendi a usar essas habilidades em um outro contexto. Você não começa do zero. E talvez essa seja a maior coisa que eu gostaria de falar para quem está pensando em fazer uma transição de carreira. Então, você provavelmente não está atrasado, você só está chegando com uma bagagem diferente. Claro que existe uma parte dessa conversa que eu não vou romantizar, que é a parte do financeiro. É muito fácil alguém falar, faça o que você ama. Mas a vida real, gente, não funciona apenas com paixão. A gente precisa pagar nossas contas, a gente tem nossas responsabilidades. Por isso que eu não estou dizendo aqui que uma transição de carreira tem que significar largue tudo amanhã, comece do zero, saia do emprego. Para algumas pessoas isso pode até funcionar, mas eu acho que a transição de carreira ela leva tempo, principalmente emocional. Se você chegar e largar tudo da noite para o dia e algo der errado, isso pode ser uma decisão muito arriscada. Então, inicialmente, eu acredito que a melhor opção é você tentar conciliar as duas coisas. Continuar na profissão que você tem hoje, porém, dando o primeiro passo para a sua profissão nova. Você começa ali os seus estudos, você vai fazendo aquele progresso ao longo do tempo e quando você tiver confiança de fato e você vê que você tem estrutura para fazer essa transição, aí sim você faça. Como eu contei para vocês, eu comecei aos 28, mas eu levei 2 anos até dar o primeiro passo de atender as pessoas. Eu poderia ter feito um pouco antes do que eu fiz, mas eu acredito que foi no tempo certo, porque foi tempo que eu tinha estudado o suficiente para me sentir segura de atender pessoas e entregar o meu melhor. E quando a gente fala de transição de carreira, eu acho que tem uma pergunta que muita gente pensa, mas muitas vezes não faz, que é: será que eu estou muito velho para isso? E eu quero que você pense numa coisa. Se você começar uma nova carreira aos 30 e levar 5 anos para você estabelecer, você vai ter quanto? 35 anos. Se você começar aos 35 anos e levar 5 anos, você vai ter 40 anos. O tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta talvez não tenha que ser: eu sou velha demais? Eu sou velho demais? A pergunta provavelmente deveria ser: se daqui a X anos eu estiver na posição que eu estou hoje, eu vou estar feliz ou eu gostaria pelo menos de ter tentado algo diferente? Anos você vai se perguntar: e se eu tivesse tentado aquilo ali antes? Por esse motivo, gente, que eu acho que a gente não precisa ter 100% de certeza antes da gente começar. Isso é uma armadilha muito grande. A gente espera sentir, é agora, é esse momento, acho que agora eu tenho certeza. Às vezes você não vai ter essa certeza de cara, essa certeza ela vai vir com o tempo. Porque foi assim comigo também. Quando eu comecei porque eu aproveitei que eu estava na Austrália, eu tinha que estudar. Então eu falei, por que não? Acho que eu vou fazer esse curso. E eu devo muito também ao meu marido, porque ele me apoiou bastante nessa decisão de mudar para Beauty Therapy, o meu curso na época, porque ele sabia que era algo que eu gostava.
E eu não tinha certeza se aquilo ali ia me levar para algum lugar. Eu cheguei, inclusive, a fazer algumas pesquisas sobre TI, tentar manter os dois ali ao mesmo tempo. Então, não foi da noite para o dia que eu queria essa confiança de que, isso aqui vai se tornar minha profissão. Eu comecei a estudar algo que eu tinha interesse e o resto foi acontecendo ao longo do tempo. Quando eu abri o meu estúdio, eu já estava muito mais pé no chão de que era realmente aquilo que eu queria fazer. Mas eu fiquei 2 anos nesse processo até realmente aceitar e falar, realmente eu vou deixar a tecnologia um pouco de lado e vou focar mais na minha carreira de beauty. E uma coisa que é importante, gente, você não precisa odiar a sua carreira atual. Eu tenho muita admiração pela área da tecnologia, eu utilizo muito dessas coisas até hoje, então você não precisa detestar a sua carreira, você pode ser boa no que você faz, você pode ter tido sim uma carreira bem sucedida. Tem várias coisas da área de tecnologia que eu gosto, mas eu tenho um chamado muito maior na área da beleza. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar comigo mesma, com 28 anos, eu diria algumas coisas pra mim e eu vou dizer essas coisas pra você aqui. Primeiro, você não está atrasado. Você está exatamente no momento em que você decidiu começar. Segundo, você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa, na verdade, saber o seu próximo passo. Terceiro, não tenha vergonha de ser iniciante. A gente sempre começa sendo iniciante em qualquer coisa. Você já foi iniciante antes, você aprendeu, você vai ser iniciante agora e você também vai aprender. Quarto, não ache que você está jogando fora a experiência que você teve anterior. Utilize as coisas que você aprendeu em questão de empresa, em questão de trabalho, de responsabilidade, só que agora em uma área diferente. Quinto, e talvez o mais importante, e um fator bloqueador gigantesco na vida das pessoas, não deixe o medo da opinião dos outros definir a sua vida. Porque as pessoas sempre vão ter uma opinião. Se você ganha muito, alguém vai te criticar. Se você ganha pouco, alguém também vai te criticar. Ou você é arrogante, ou você não é próspero, sempre vai ter alguma opinião a ser dita sobre a sua vida. No final, quem vai viver ela vai ser você. Então, se você está assistindo esse vídeo e está pensando, eu quero mudar de carreira, mas eu já passei dos 30, tenho 40, tenho 50, eu quero te dizer uma coisa. Comece a investigar, comece a conversar com pessoas que são ali também daquela área. Faça um curso para você ver se é realmente aquilo ali que você gosta. Pesquise o mercado para você entender salário, demanda do mercado que você quer entrar. Veja quanto vai custar todo esse estudo e esse aprimoramento. Veja quanto você poderia ganhar também. Entenda como funciona. O que é importante a gente pensar também durante uma transição de carreira é: eu quero essa carreira nova ou eu simplesmente quero fugir da carreira que eu estou hoje? É um bom questionamento que a gente também tem que fazer. Porque às vezes você não quer sair dessa área, às vezes você só está infeliz no seu trabalho, às vezes você não precisa mudar totalmente a sua profissão. Às vezes você está numa área que você não está tão feliz, mas, por exemplo, tecnologia, a gente tem várias áreas dentro da tecnologia. Então, se você não gosta de programação, você pode trabalhar com gerenciamento de projetos. Se você não gosta de gerenciamento de projetos, você pode trabalhar mais voltado para banco de dados. Então, você tem muitas opções dentro da própria área de tecnologia. Talvez a sua área também tenha essas opções. Então, se você está infeliz na área que você está atuando hoje, mas não tem 100% interesse de fazer uma transição de carreira, você também tem a possibilidade de mudar de área. Se eu pudesse resumir para vocês, o que eu acho disso tudo, dessa frase, seria que começar uma nova profissão não significa apagar tudo que você já viveu. Porque eu acho que isso é uma das maiores travas que as pessoas têm na hora de pensar em trocar de carreira. Mas eu já estou há 20 anos nessa área. Começar do zero não vai ser interessante. A gente tem a vida toda pela frente, então o importante, gente, é a gente começar. Não importa se você ficou 20 anos, 30 anos numa área, sempre tem tempo pra gente fazer algo diferente. Coloquem isso na cabeça de vocês. Sempre há tempo, gente. Parem de colocar na cabeça de vocês que existe uma limitação de idade pra gente começar coisas novas. Quando a gente vê o cenário de outra pessoa dando certo, a gente fala, nossa, que legal, né? Deu certo. Mas a gente nunca viu o medo que aquela pessoa passou, né? Os estudos, os dias que ela perdeu aprimorando aquele conhecimento para poder entregar o melhor dela e ter o resultado que ela tem hoje. Se a gente começar a pensar que a gente também pode ter essa coragem, a gente com certeza vai muito mais longe do que a gente acha que a gente pode ir. Olhando para trás, gente, quando eu vejo aquela menina de 13, 14 anos que gostava da área da beleza, eu fico muito feliz por ela, por eu ter tomado essa decisão, porque por muito tempo eu achei que eu deveria escolher entre o que eu gostava e o que me daria estabilidade. E essa foi uma das maiores mudanças da minha forma de enxergar, a vida e a carreira. Morar fora me proporcionou essa mudança de pensamento, principalmente sobre essa questão de graduação, cursos técnicos. Abriu muito minha mente, para que a gente possa ser o que a gente bem quiser. E eu não acredito, honestamente, que a gente precisa escolher uma única profissão para a vida toda. Hoje eu quero trabalhar com isso. Pode ser que daqui a 10 anos eu não queira mais. E tá tudo bem. A gente pode mudar de opinião,
A gente pode aprender algo novo, a gente pode começar de novo e a gente pode ter mais de uma profissão se a gente quiser. Porque aos 30 você conhece coisas que aos 20 você não conhece. Aos 40 você vai conhecer coisas que você ainda não conhece nos 30. Então, começar aos 30, começar aos 40 ou aos 50 não significa que você perdeu 30, 40, 50 anos. Significa que você está levando uma bagagem imensa para sua nova carreira. E olhando para trás, eu percebo que aquela decisão não apagou a profissional que eu tinha sido durante aqueles anos. Na verdade, ela só acrescentou uma nova versão de mim. Talvez seja isso que uma transição de carreira signifique. Se você se identificou com essa história ou você pensa em fazer uma transição de carreira, já dá like aqui nesse vídeo. Já comenta aqui, né? Me conta como é que foi a sua transição de carreira, se você começou uma, se você pensa em ter uma. Já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Já me acompanha para ver os próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!